Vamos continuar com o estudo de Bibliologia. Agora vamos falar sobre a Bíblia e a autoridade. Provado que a Bíblia é uma revelação divina e inspirada por Deus, chegamos à conclusão que ela é a absoluta autoridade absoluta. A Bíblia é a palavra final. Não há qualquer apelo para um corte superior. Rejeitamos autoridades fora da Bíblia Sagrada, como a igreja, a tradição, razão, ciência, psicologias ou filosofias humanas. Jesus declarou que ele mesmo se submeteu à autoridade da Bíblia. Ele disse em João 7,16: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Também temos outras passagens que Jesus referiu isso em João 8, 28, 14, 10 a 24, 12, 49, a sequência, 17 e 8. Vários versículos. Jesus cumpriu e vai cumprir tudo que a lei e os profetas falam sobre ele. O Messias prometido. É esse Jesus que será o nosso juiz após a morte. E disse: a própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. João 12, 47. Na Bíblia, temos não somente a autoridade final, mas também tudo o que precisamos para viver a vida piedosa e na prática. Lemos em 2 Pedro 1, começando com o versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos examinar Bibliologia e a doutrina de iluminação. A doutrina de iluminação é uma ligação entre Bibliologia, estudo da Bíblia, e pneumatologia, estudo do Espírito Santo. Ela fala da obra do Espírito Santo em relação às Santas Escrituras. Deus deu seu Espírito para habitar dentro dos crentes, a fim de poderem compreender a Bíblia. Vamos pensar o que iluminação não é. Iluminação não é a função. A função da iluminação não é o Espírito de Deus operando de maneira direta ou sobrenatural, para o homem entender o que diz o texto. Em outras palavras, iluminação não é uma nova revelação no coração do leitor. Essa não é iluminação. O que é iluminação? Iluminação é o Espírito de Deus produzindo no coração do homem um espírito de submissão espiritual e uma preparação moral a fim de que as fontes de pensamento e de vontade sejam livres de preconceitos e se guardem em sua atitude receptiva, de modo que o leitor possa compreender com clareza o que o escritor tinha em mente quando escreveu o trecho. Assim diz o Catecismo Batista. Lendo de novo: iluminação é o Espírito de Deus produzindo no coração de homem um espírito de submissão espiritual e uma preparação moral ao fim de que as fontes de pensamento e de vontade sejam livres de preconceitos e se guardem em uma atitude receptiva, do modo que o leitor possa compreender com clareza o que o escritor tinha em mente quando escreveu o trecho. Importante pensar. O Espírito Santo ilumina apenas o que já está revelado. Ele não acrescenta coisa alguma além da revelação já escrita,
nas páginas das nossas Bíblias. É necessário o ministério do Espírito Santo na obra de iluminação, porque Satanás escurece a mente do incrédulo para não entender. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se pedem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Cristo, imagem de Deus. O espírito homem natural é morto e não pode entender as coisas espirituais. Capítulo 2, versículo 14, nós lemos em 1 Coríntios: ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O crente em Cristo tem o Espírito Santo dentro dele para eliminar, instruir e guiar tal pessoa nos caminhos do Senhor, usando a Bíblia já escrita na sua vida. Estudaremos mais sobre o ministério do Espírito em relação à palavra de Deus no estudo de pneumatologia, Espírito Santo. Agora vamos olhar a bibliologia e a doutrina de interpretação. Já vimos revelação, inspiração e iluminação. Essas representam o trabalho de Deus. A interpretação é a tarefa de homem e por isso sofre limitações humanas. A interpretação deve ter o fim de descobrir a ideia que estava na mente do autor quando o autor escreveu o trecho. As leis que governam a ciência de interpretação chamam-se hermenêutica. O estudo completo sobre as leis da hermenêutica é muito importante para o estudante, mas não é deste curso aqui. Por enquanto, vamos destacar algumas regras simples de interpretação. Ter o método correto de interpretação da palavra de Deus significa a diferença entre a sua correta compreensão e heresias nas crenças e comportamentos. Nos assuntos espirituais, é de grande importância que tenhamos princípios sólidos de interpretação da Bíblia, ou nos descaminharemos mediante uma compreensão pervertida da relação de Deus à humanidade. Toda heresia que já causou destruição na raça humana ocorreu porque alguém interpretou a palavra de Deus de modo errado. Em algum ponto, ou então comum, é menos comum, agiu inconsciente a posição da verdade. Assim diz o irmão Huckabee. A interpretação sempre deve levar em mente o que o autor tinha em mente quando escreveu o trecho. Não pode ter ideias ou interpretações escondidas que o autor original não ia saber. A Bíblia deve ser interpretada de maneira literal e natural dentro do contexto histórico do tempo em que foi escrita, dando consideração à dispensação daquela época e a que vivemos hoje. Deus escolheu revelar a si mesmo através de palavras. Palavras são usadas para comunicar mensagens. Para ter comunicação, temos que acreditar que a razão da palavra é para comunicar ideias. Para ter comunicação, precisamos entender que a língua é uma maneira confiável para se comunicar. Então, a interpretação literal é a única interpretação verdadeira. Se você não interpreta literalmente, pode inventar 1000 outras interpretações. Então, na interpretação da Bíblia, existe sempre apenas uma interpretação. Porém, ter mais do que uma aplicação.
Mas existe entre uma hermenêutica bíblica apenas uma interpretação. O argumento, eu interpreto na minha maneira e você interpreta na sua, é possível somente quando alguém não interpreta as palavras no sentido comum da linguagem.